A música, a arte, ela nos eleva, ela também nos concede saúde, saúde espiritual, saúde do descanso, enfim. Tantas coisas, não é, Dani? Como podemos encontrar meios para a gente também nos fazermos ainda mais saudáveis. Exatamente, irmão, o senhor falou exatamente tudo. E a música como um processo terapêutico, como uma ajuda, mais um instrumento na sua vida, né? Para você ter qualidade de vida também, enfim, também para ajudar em muitos tratamentos. Para falar sobre esse assunto, olha, eu quero convidar você, meu amigo e minha amiga, acima de 45 anos aí, mais uma opção para você colocar na sua rotina, para ajudar na sua qualidade de vida. Eu vou conversar com o Oswaldo, gente. O Oswaldo, ele é musicoterapeuta, ele atua em vários grupos na cidade de Salvador e região, na Bahia. Eu estou muito feliz de conversar com ele, para ele contar para nós e, é claro, ajudar tantas pessoas que estão nos acompanhando. Alô, Oswaldo, bom dia! Olá, Dani, bom dia, bom dia. Irmão Marcos, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo bem. Que bom te receber, seja bem-vindo. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo, graças a Deus. Uma alegria estar na TV Aparecida e poder falar de um tema tão vasto e importante no processo de cura das pessoas, em suas vidas. Isso é muito bacana e eu estou feliz por estar numa TV católica falando desse tema. Exatamente. E parabéns, viu, pelo seu trabalho também. Li que você faz parte de grupos que têm tratamento com Alzheimer, os seus projetos sociais, o seu trabalho em si, né? A sua atuação como músico. Então, começa contando pra gente, né? Eu quero saber como é utilizado, né? Qual o objetivo da melhora da musicoterapia na saúde das pessoas? Pronto, ótimo. Muito boa pergunta e eu faço a minha primeira resposta falando um pouco do preâmbulo do que vocês colocaram no início do programa, né? Falando sobre a questão da relação de confiança, da troca e da relação com o outro. Esse é exatamente o fundamento do musicoterapeuta, a partir do momento que ele tem uma demanda e ele precisa, através da música e dos elementos da música, fazer com que aquele ser melhore em determinados aspectos. Então, o musicoterapeuta, e aí eu já vou falar um pouco do grande ganho que nós tivemos no ano passado, que foi a regulamentação da musicoterapia, assinada pelo governo federal através da Lei 14.842, que regulamenta a profissão do musicoterapeuta. E nessa lei ela deixa muito claro que fala que o musicoterapeuta é o profissional que utiliza a música e seus elementos para intervenção terapêutica nos ambientes médico, educacional e outros, com indivíduos, grupos, famílias ou comunidades, em busca de melhorar a aprendizagem, a qualidade de vida, a saúde e aspectos físicos, mental e social. Então, dentro um pouco do que está falando dessa lei, é a base do trabalho do musicoterapeuta. É algo que é feito, pensado justamente individualmente ou em grupo, justamente para se obter objetivos terapêuticos. Então, a prática se baseia um pouco nessa premissa que eu falei para vocês. Entendi, Oswaldo. Oswaldo, você pode dar um exemplo para nós de alguma experiência que você tenha vivido recentemente ou não, Sim. Em especial, assim, de algum tratamento, e qual foi? Como foi isso? Sim, primeiro deixando claro que qualquer pessoa pode fazer musicoterapia, né? Que isso é importante. Sim. E fique claro. E como é que faz para fazer musicoterapia? Procure a associação de musicoterapia no seu estado e entre em contato com o musicoterapeuta que possa te dar indicativos e possa iniciar esse processo. Eu tive um paciente, especificamente, católico também, eu sou católico, mas isso não é pré-requisito para que seja musicoterapeuta, mas pela afinidade já da vida religiosa, isso foi importante para mim e marcou muito. É uma paciente que ela teve um processo ela teve um AVC, ela ficou com algumas sequelas neurológicas e físicas e chegou a ter alguns momentos de delírio. E a família, o médico, a médica que acompanhava essa paciente indicou, e eu cheguei a essa paciente. E esse primeiro estabelecimento de vínculo e de confiança aconteceu justamente por conta da relação que ela tinha com a Igreja Católica e através de músicas católicas. Então eu fiz com que, depois de conversar com a família, depois de saber um pouquinho do histórico do paciente, eu comecei a estimular a linguagem, né, e trabalhar um pouquinho a reabilitação na linguagem dessa paciente,
através de músicas católicas, né? música de Padre Zezinho, música que faziam parte do histórico dessa paciente. E foi muito interessante porque os relatos da família era que ela mudava quando o pessoal falava, olha, Oswaldo vai chegar e hoje vai ter musicoterapia. Então já havia aquela preparação, aquela predisposição e ela colaborava bastante, né, nesse aspecto. Então esse vínculo inicial, essa confiança aconteceu através do histórico sonoro dela que tinha tudo a ver com a música católica, né? E esse foi um caso muito bacana, assim, que eu tive bastante resultados positivos e a família também percebeu isso. E como esse trabalho, o tratamento acontece nos hospitais? Você já trabalhou? Como que funciona na prática? Na prática, nos hospitais, a depender da ala que vai ser feito esse trabalho, porque, por exemplo, o musicoterapeuta ele trabalha com a pesquisa da história da música de cada paciente. Então, eu não posso simplesmente chegar num hospital, numa ala do hospital e começar a tocar a música que o paciente do leito 1 gosta, mas eu não sei se o que está no leito 10 gosta. Então, eu vou ter que fazer esse trabalho de pesquisa justamente para fazer com que o que eu estou estimulando, o objetivo daquela estimulação, ele seja atingido através justamente da música e dos seus elementos. Então, normalmente nos hospitais, esse trabalho do musicoterapeuta é um trabalho muito individualizado, é um trabalho que é feito com a família, quando se pensa num determinado objetivo, em trabalhar e estimular a reabilitação, a linguagem, as questões motoras, tudo isso tendo a música como um caminho ali de vínculo e de prática para que essa pessoa consiga melhorar alguns aspectos pré-determinados. Então, assim, não pode ser algo que é generalizado, não é uma receita de bolo que você vai fazer e que vai abranger todas as pessoas. É algo muito específico, por isso que tem que ter um profissional qualificado, né? No caso, um musicoterapeuta que possa fazer esse acompanhamento e possa ter esse desenvolvimento com o seu paciente a partir do objetivo determinado para cada paciente. Oswaldo, é bem comum a gente ver alguns projetos, trabalhos, né? Principalmente com os autistas, a música e os autistas, no acompanhamento para a qualidade de vida. Onde a música atua dentro de nós? Como a música, onde ela nos afeta, que nos ajuda num processo de cura, num tratamento, ou até mesmo para a qualidade de vida? Sim, ótima pergunta. Como você falou, eu trabalho com pacientes dentro do espectro do autismo e com outros transtornos, independente da idade. Normalmente, a grande maioria são crianças, né, com TEA, e que estão em fase de desenvolvimento. Então, a música, nesse caso específico, o vínculo inicial que a gente faz é exatamente saber qual é o histórico dessa criança, qual o contato que essa criança tem. Por exemplo, uma criança que tem dificuldade ainda na comunicação verbal. Então, a partir das informações que a família nos passa, a gente vai traçar um plano terapêutico e vai estimular exatamente para que essa criança consiga entender as questões sonoras, consiga se identificar com algum instrumento, possa fazer troca e, à medida do possível, ela começa a caminhar com o musicoterapeuta, entendendo os sons, fazendo associação principalmente do que ela ouve. Normalmente as crianças hoje têm a questão das telas, né, do YouTube, de ficar vendo jogos e músicas, enfim. Isso faz com que a gente consiga criar um vínculo com a criança e estimule a criança para que ela entenda e associe esses estímulos com a linguagem. E aos poucos vai se caminhando. Então a música ela tem um lugar especial na vida de cada um de nós e ela pode ser estimulada tanto na fase inicial da vida, quanto na fase mais experiente, ou quanto adulto. Inclusive, isso foi visto durante o período da pandemia, que nós também atendíamos muitas pessoas que não tinham uma determinada patologia, simplesmente queria se conhecer mais, e a musicoterapia também pôde acessar essas pessoas e torná-las mais saudáveis, mais tranquilas, que a música ela acaba fazendo isso conosco, né? Então, trazendo esse ambiente de tranquilidade, né? E aí a gente aproveita e apropria disso para transformar em objetivo terapêutico. Ah, sim. Então eu vou aproveitar, vou fazer duas perguntinhas assim bem práticas para quem está acompanhando a gente, que é muito comum hoje o tratamento para depressão e ansiedade, né, Oswaldo?
Sim. A música ajuda no tratamento de depressão? E a música ajuda a acalmar aquele que está ansioso? Ajuda sim. É isso que eu estou dizendo para você. Então, a pessoa que está exatamente se sentindo angustiada, se sentindo precisando de ajuda, ela pode ter um musicoterapeuta que vai fazer todo o processo com ela, vai identificar o que ela gosta, ou às vezes até descobrir exatamente qual é o tipo de música que toca essa pessoa, né? E a partir desse vínculo, a partir dessa estimulação, pode-se atingir outros objetivos, principalmente de acalmar. Haja vista, por exemplo, nós que somos pessoas típicas, né? Por exemplo, quando eu me programo para viajar com minha família, eu coloco na playlist as músicas que nós gostamos, né? E essa música ela nos leva a um estágio muito bom de tranquilidade, de alegria, né? Você está ali com sua família e você ouvir. E um pouco também do que a gente percebe aí na nossa prática religiosa é o papel da música dentro da igreja. É um pouco isso, te leva, transcende, né? Faz com que te ajude a rezar. É um pouco isso. Então, a gente ajuda cada pessoa, com a sua patologia ou não, através da música, a chegar exatamente onde ela quer e ela também se perceber dentro desse processo, de como pode se melhorar através da musicoterapia. Por isso que é importante ter o trabalho de um musicoterapeuta por trás, como suporte. Sem dúvida. Nossa, Oswaldo, é incrível, né? Eu fico muito feliz de falar sobre essa pauta, sabe? Porque é algo que, tanto para o musicoterapeuta, ou para aquela pessoa que está sofrendo alguma doença, ou não, para aquela pessoa realmente que gosta de música, quanto a música faz bem e ela pode mudar realmente, né? O clima e também a vida da pessoa. Para ser musicoterapeuta, o que a pessoa precisa? Para ser musicoterapeuta, ótima pergunta. Mais uma boa pergunta. Para ser musicoterapeuta, é importantíssimo que a pessoa faça o curso de graduação. Inclusive, hoje nós temos a graduação em algumas faculdades federais do Brasil, a exemplo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Goiás, de Minas Gerais, dentre outras. Então, um curso de graduação que forma profissional em 4 anos e nas cidades onde você não tem a graduação, você pode fazer o curso de especialização em musicoterapia com no mínimo 360 horas, mas que é importante que o musicoterapeuta domine alguns instrumentos musicais, conheça um pouco de música, de partitura, de instrumentos percussivos, de harmonia enfim, de toda essa parte que cabe ao músico de fato. Então, não é qualquer pessoa, mas se você gosta de relação, você gosta de estar com outras pessoas e tem uma predisposição de aprender a dominar um instrumento, você, de repente, pode fazer o curso de graduação em musicoterapia na sua cidade ou no seu estado. Muito bom, Oswaldo. Foi um prazer falar com você. Parabéns pelo dom e pelo seu sim, por você ter aí essa missão de ajudar tantas pessoas através do seu dom. Foi um prazer falar com você. Eu que agradeço, deixo aqui um abraço a todos os musicoterapeutas da Bahia, do Brasil e do mundo. Ó, que maravilha. Fiquei feliz ainda de ser um musicoterapeuta aí da Bahia. Que coisa linda. Um beijo, tudo de bom para você, viu? Obrigado, bom dia para vocês. Obrigada. Ô, gente, que coisa boa, né?